Olá, boa noite, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no Consciência Hebraica, nós estamos divulgando o nosso estudo O Amanhecer da Consciência Hebraica. Oitavo episódio, nós estamos no 26/8/2020 e sempre nós temos uma pequena apresentação do porquê consciência hebraica. Bom, das 4 faculdades humanas, físico, mental, emocional e essencial, a faculdade essencial é a mais surpreendente. Ela tem a nossa faculdade de autoconsciência e também o arbítrio, a vontade e o amor, potencialidades incríveis. A respeito do hebraico e do judaico, nós comentamos que, apesar do hebraico estar relacionado com uma área geográfica da terra, um povo, mas o hebraico para nós é o impulso humano em direção à espiritualidade. Nós chamamos deste nome porque é de onde veio o Messias, de onde Jesus, a maior mente que nós conhecemos. Então, em homenagem a ele, ao povo hebreu, nós celebramos a consciência hebraica. O judaico é aquela coisa local, mais ligada à religião, com todos os problemas humanos que a religião tem, as limitações, né? A religião é algo necessário, mas que traz muitas limitações. Então, o hebraico para nós é o universal, como a música clássica, como a filosofia grega, né? Foi fato de um povo, mas pertence a toda a humanidade. Jesus foi muito apresentado à grega, né, por causa da influência greco-romana. Agostinho, Aquino, Lutero apresentaram Jesus muito com a influência grega. E nós queremos apresentar um Jesus à hebraica. Nós queremos buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. O nosso curso aqui, o Amanhecer, é para você pegar o início de tudo e de todas as coisas. Se você gosta das escrituras de Gênesis a Apocalipse e quer uma visão muito profunda, com bastante humildade, nós cremos que podemos oferecer a você. Então, desejamos a você uma excelente viagem aqui conosco. E eu queria fazer uma pergunta a você, fundamental, antes de nós voltarmos ao gráfico da criação. Coloquei aí bem delicadinho, perguntando a você o seguinte: você já memorizou a grande chave da consciência hebraica? Então eu pergunto a você aí que está fazendo o curso, que tem se interessado, né? Então eu não sei se você ama as escrituras de Gênesis e Apocalipse, se você tem estado um pouco insatisfeito com as explicações religiosas, se você quer uma abordagem interessante, curiosa, profunda, né, buscando esse olhar original de Jesus, então você já deve estar estudando conosco. Espero que você tenha um caderno, que você coloque a sua Bíblia do lado e que você olhe as passagens, pense, analise, seja você de qual formação espiritual que você tiver, de qualquer religião. Se você ama Jesus, ama o Pai Celestial, se você tem interesse por esses assuntos, se você quer olhar com os olhos de Jesus como ele viu os principais temas da espiritualidade, então nós queremos convidá-lo a fazer essa reflexão, né? E assim, é muito importante que você anote no teu caderno, que você faça um colorido com lápis, que você coloque em destaque a grande chave, o ponto principal de onde nós podemos avaliar de Gênesis a Apocalipse. Todas as escrituras e todas as grandes chaves, elas se remetem a um único bloco lógico que interliga Gênesis a Apocalipse, que é qual? Né? Então, qual é esta chave? Você já deve estar respondendo aí, se você está atento. Se você não estiver atento, você fala, ainda não peguei direito essa chave. Então, eu queria frisá-la para você. Olha, ela está em Gênesis 1:26. A primeira vez que ela aparece é lá no livro de Bereshit, né, o princípio de todas as coisas. E no Gênesis 1:26, a divindade nos revela o seu propósito, ou seja, o que ela quer com tudo que ela vai criar.
Ela quer gerar um ser à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Olhe lá. Né? Este homem já está pronto, esse ser já está pronto? Muitas religiões com boa vontade, né, mesmo o cristianismo, afirma que nós já somos filhos de Deus. Né? Sim, é verdade. Potencialmente nós somos, assim como uma semente de abacate já tem a árvore lá dentro, né? Mas, até que ela venha a produzir fruto, até que ela venha a crescer, dar flores e frutos, é um tempo que demora, né? Então, da mesma maneira, você já é olhado pelo infinito, pelo eterno, como um ser amado. Se você está aqui na Terra, independente da família, da condição social, das piores condições que você tem enfrentado para estar aqui ouvindo o que você está ouvindo, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida, desejada. Ah, mas meu pai me rejeitou, minha mãe me expulsou, nem sei quem são eles, fui criado, pego no meio do nada, fui abandonado. Não importa. Quem escolheu você não foi teu pai nem tua mãe. Nenhum de nós que nasce é escolhido pelo pai ou pela mãe. Somos um acaso, um espermatozoide que encontra um óvulo. Teu pai não te escolheu, tua mãe não te escolheu. Mas a divindade eterna, ela disse, esse é o meu menino, essa é a minha menina. Esse é o meu príncipe, essa é a minha princesa, este é o meu amado, esta é a minha amada. E eu quero que viva, e eu quero que floresça, eu quero que alcance consciência. Então, esta grande chave em Gênesis 1, 26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, ou então a figura biológica, né? Deus quer formar filhos, Ele quer gerar filhos, né? Com o universo sendo a esposa de Deus, vamos colocar em figura, né? Não estou falando aqui que tem mais de um Deus, né? Tem uma deusa, não estou falando nada disso. Falando assim, que em parábola, em figura, a expressão que Deus faz da sua criação bem pode ser a esposa, o útero dela pode ser o planeta Terra, e eu e você sermos os óvulos cósmicos, e o Messias com seu Ruach Kadosh, o Espírito Santo, é a semente, o sêmen que nos fecunda para chegarmos a filhos de Deus. Uma linda figura, Deus fala que quer gerar filhos, né? Ou a figura arquitetônica. Quero construir um templo, só que não um templo de metal, de pedra, de ouro, né? Um templo vivo, biológico, autoconsciente. Você será templo de Yahvé Elohim Adonai. Esse é o teu futuro, é o nosso futuro. Então, se você ainda não havia atentado nestes 7 encontros, eu queria destacar neste encontro esta grande chave. Pois um segundo ponto, antes de nós irmos, nós estamos no gráfico da criação. Aliás, se você perdeu os nossos outros encontros, vá lá no YouTube, Consciência Hebraica, temos várias playlists, a playlist do Amanhecer da Consciência Hebraica está lá, assista aos encontros anteriores, né, com a nossa playlist do Amanhecer da Consciência Hebraica. Então, assim, completando essa pausa, né, essa reintrodução ao nosso trabalho, porque nós já caminhamos um pouco, estamos fazendo uma grande retomada, e eu queria dizer a você que eu sei que a maneira como nós abordamos o conhecimento não é muito simples, há muitos termos que você não conhece, nós não queremos de maneira nenhuma desestimulá-lo, né? A gente estuda isso há 30 anos, lê, relê, pensa, discute, apresenta, né? Então você está dando os primeiros passos, você está iniciando, né? Você quer adquirir a mente de Jesus, que vai mudar a tua vida, a tua autoimagem, a tua relação com os teus filhos, ou se você ainda não constituiu família, não encontrou um companheiro, uma companheira, é uma excelente oportunidade de você ter parâmetros para encontrar um companheiro, uma companheira, para constituir um lar dentro de uma base milenar, né? Sabedoria de Israel, dos hebreus, contidas de Gênesis e Apocalipse, tem mais de 5.800 anos. Então você pode contar com todo este apoio para você fundamentar a tua vida. Então eu sei que os temas não são simples, requerem estudo, dedicação, mas é a principal
chave do conhecimento humano, né? Nós vamos ver coisas incríveis aqui que só se manifestaram em Israel. No gráfico da criação, agora nós vamos fazer a descida, né, para a formação do abismo, a formação da criação, plano mineral, vegetal, animal, surgimento do ser humano aqui no universo, e depois a história básica de Israel, até Jesus, e depois a visão de Jesus acerca do Apocalipse, do final. Você vai ter um panorama completo aqui no Amanhecer da Consciência Hebraica. Então, eu estimulo você que faça perguntas, né? Entre no nosso grupo do Telegram, que tenha toda a biblioteca do que nós já publicamos, faça perguntas para nós diretamente lá. Ou então aqui nos comentários do YouTube, deixe perguntas que nós vamos procurar responder nos próximos vídeos. Futuramente nós teremos aqui em São Paulo um lugar físico para nós nos encontrarmos, falarmos sobre o conhecimento. Você também vai poder nos visitar lá. Mas no grupo do Telegram, aqui no YouTube, deixe perguntas. Quais são as suas principais dúvidas do que nós tratamos até agora? Me ajude. Eu quero ser muito didático, eu quero facilitar o conhecimento para você. Preciso da tua ajuda para que você deixe as perguntas. A tua pergunta pode ser de outras pessoas que estão nos acompanhando. Ok? Então, com essa introdução, guardou agora, quando eu disser a chave principal, você já vai saber Gênesis 1, 26. Não é? E vamos agora para a retomada. Nós estávamos vendo o nosso gráfico da criação. Né? Então fizemos a nossa pergunta principal, você já registrou, né? Você já memorizou a grande chave da consciência hebraica? Essa foi a nossa pergunta que nos levou a esse comentário especial. E agora, admirável público, como nós falamos do nosso último encontro, admirável público, senhoras e senhores, vamos ao nosso gráfico da criação. E nós estávamos no nosso gráfico da criação, nós pegamos o nosso gráfico horizontal, que vai nos facilitar o entendimento, né, a compreensão. Eu vou chamar aqui o nosso gráfico horizontal, guarda só um minutinho, e nós já vamos pegá-lo e vamos estudá-lo. Né? Então, só um instante, eu já estou chamando ele aqui, pronto. Ótimo. Então, esse é o nosso gráfico da criação. Se você entrar lá no Telegram, só você pedir para a gente. Na verdade, ele já está lá no passado, né? E nós estávamos vendo aqui o início do nosso gráfico da criação. Estávamos vendo, já vimos, né? O eterno, eu sou o que sou, que aqui é a área incognoscível, ou seja, o que você jamais vai poder compreender, é inacessível à nossa capacidade de compreensão, o ser eterno da divindade. Mas, como eu sou o que sou, ela é a divindade incognoscível. Mas como eu sou, nós podemos compreendê-la como Elohim, manifestação de poder, sabedoria e ação, que é o verbo que está lá em João. Né? E nós já temos aqui o número 0 para o incognoscível, né? Um número maravilhoso para a divindade, 1, 2 e o 3, que é o poder, a sabedoria e a ação. Então, o eu sou o que sou incognoscível, mas o que eu sou, que pede complemento, né? Porque aqui nós temos a resposta. Eu sou o que? Eu mostrarei ser o quê? Mostrarei ser pai, né? Já comentamos com você que este verbo aqui no hebraico, ele está no imperfeito, né? Que é, ou seja, um verbo que pede complemento, que está numa ação futura. Então, o que eu mostrarei ser, né? Que é uma das maneiras de interpretar aqui o eu sou. Mostrarei ser pai, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu quero formar amorosamente filhos à minha imagem e semelhança. Olha a nossa chave, né? Nisto eu sou o Senhor absoluto, eu sou Adonai. Então, Yahvé, Adonai.
e me manifesto como Elohim, ou seja, me manifesto em poder. Poder para quê? Para formar um ser à minha imagem e semelhança. Para isso eu preciso de sabedoria. Sabedoria para quê? Para formar um ser à minha imagem e semelhança. E para isto eu preciso agir, o meu verbo, a minha ação dinâmica em toda a criação. Então ali você tem o verbo que está em João capítulo 1, é só você ler lá. E aqui nós já vamos aplicar, né, como temos falado, Yahvé, Elohim, Adonai. Você já compreendeu um pouquinho melhor a expressão que usamos. E aqui também há uma relação com o Antigo Testamento. Você vê aqui Abraão, masculino, Rebeca e Isaac, feminino, Jacó, filho, realizador. Então, eu queria comentar com você da perfeição das escrituras hebraicas. É um verdadeiro espanto, porque tanto a geografia de Israel, as montanhas, o Mar Morto, o Rio Jordão, ou seja, a geografia do local já tem relações cósmicas com o universo. Não é uma geografia ao acaso. Aliás, quem conhece vai conhecendo o ser da divindade, a palavra acaso vai desaparecendo, porque ela é tudo, ela está em tudo. A manifestação de tudo é ela. Então, a própria história de Israel, ela também é uma parábola, também é uma alegoria, também é uma relação simbólica com o infinito, com aquilo que está sendo realizado no tempo, com aquilo que está sendo formado. Então, eu recomendo que você veja a nossa playlist Infinito Amor, porque ali é uma maneira gostosa, o Leonardo conta a história do Gênesis e do Êxodo de maneira tranquila, gostosa, agradável. Você vai gostar muito dessa playlist. Eu recomendo lá no nosso canal Consciência Hebraica. Lá você vai entender por que esses três personagens podem simbolizar tão bem os Elohim. Olha, Abraão, ele tem aspecto masculino, claro, e ele está na qualidade do poder, do Elohim poder, por toda a característica que Abraão tem, a soberania dele, ele é o fundador principal. Claro que tem outros patriarcas desde Adão, mas é em Abraão que a consciência de Yahvé Elohim Adonai se manifesta de maneira mais poderosa, mais segura, mais revelatória. Então Abraão representa o poder. Quando você estuda a história de Isaac, você vai notar uma coisa interessante. O Isaac é muito passivo e a Rebeca é muito ativa. Por que na história deste patriarca ele acabou sendo muito mais passivo e a esposa muito ativa? Porque ela representa a sabedoria. Então tinha que haver um aspecto feminino, olha. O aspecto da sabedoria, da divindade, é representada por Rebeca. Ela articula, ela planeja, ela faz uma série de planos ali impressionantes. E você, se for pegar aí a nossa playlist Infinito Amor, vai saber dessa história toda, ou pegar a tua Bíblia e ler o capítulo ali todo de Gênesis, o livro de Gênesis vai ter isso. E bom, se Abraão é o poder e Rebeca representa a sabedoria, não precisamos nem te falar, se você conhece um pouquinho, por que Jacó é a ação. Jacó tem 4 esposas, tem 12 filhos, mais uma menina, são 13 filhos, e ele é que funda, o nome dele é mudado para Israel, e ele é que forma as 12 tribos de Israel. Então ele representa o verbo que está lá também em João. Então você tem aqui o número 3. Depois nós vamos lá em Isaías, procurem em Isaías os 7 Espíritos de Deus. Tem o princípio do 7, que é a totalidade, também é um número de Deus. 3 é o número de Deus, 7 também o número da totalidade da divindade. Então, com esta visão, nós já vimos os pontos principais do nosso início de curso. Então, agora, nós temos aqui os atributos maravilhosos de Deus, que nós já vimos. Olha, onipotência, onisciência, onipresença, onissapiência.
todos os oni maravilhosos aí da divindade. E aqui esta dimensão de céu, né, que é sempre manifesta, porque tudo que está do Rio Jordão para cima é o atemporal. Né? Então, o que é o atemporal? O atemporal é aquilo que não teve início e que também não tem fim, que sempre é. Então, o céu é uma manifestação de Deus que não teve princípio. Ele é a própria ação do celeste, o plano da divindade expandindo-se a si mesma numa qualidade indescritível, infinita. Então, esta é a dimensão do céu. E aqui no céu nós temos os atributos maravilhosos de Deus, olha, infinito, né? Ou seja, não há fim, nem começo. Eterno, ou seja, não há tempo, tudo é. O eterno também, uma outra palavra, é o atemporal, ou seja, aquilo que não tem o tempo. Não é uma dimensão passiva, mas é uma dimensão criativa infinita, ou seja, de extrema criatividade. Não há monotonia, tá? Não há nenhuma visão daquilo que possa ser enfadonho ou repetitivo. Há espaço, mas indimensional, não é este espaço tridimensional que nós conhecemos. Ali é a vida suprema, infinita. Então, tudo é vida em todas as dimensões e em todos os sentidos. A energia, que é energia, energos, né, vem do grego, que é trabalho, ação. Né? A energia, a ação é celestial, não há paralisação, mas há uma atividade criativa infinita. E nós temos os seres celestiais, né, os mensageiros, os alto-falantes, os braços de Deus. Né? E aqui é uma característica muito importante. Esse gráfico nos explica que se neste plano não há uma dimensão que seja de duas qualidades, não há trevas, não há luz e trevas, tudo é a infinitude de Deus, uma única qualidade. Então, os anjos são uma expressão, são os alto-falantes, são as mãos de Deus. E eles não têm arbítrio, né? Eles não têm a qualidade de escolha. Por quê? Porque não foram formados com o tempo, não foram formados com trevas, foram formados na dimensão celestial de Deus. Então, eles são a expressão perfeita de Deus na qualidade de anjos. E eles jamais foram chamados de filhos de Deus. Você vai falar, se você conhecer bem a Bíblia, você vai falar, mas lá em Jó, Deus chama os anjos de filhos. Né? Sim, mas ali é uma tratativa, um tratamento afetivo, não propriamente de qualidade de filho. Depois você vai ver lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, procure ali no primeiro capítulo de Hebreus, você vai ver o autor de Hebreus, que pode ter sido Paulo, provavelmente, ou Apolo, né, dizendo, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Uma passagem que também está em Salmos. Então nós vemos que nenhum anjo é chamado de filho de Deus. Por quê? Não passam pelo arbítrio, não passam pela questão do gradiente dual, né, de qualidade, celestialidade e abissalidade, de arbítrio, de decisão, de escolha. Nem eles e nem os seres abissais que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, esses seres não têm arbítrio e esta qualidade. Isso tem gerado muita confusão, né? E também sobre os anjos, outra confusão é o fato de que pessoas possam, através da angiologia, do estudo dos anjos, querer dar nomes aos anjos, invocar os anjos, a história do anjo da guarda, e aí começa a haver uma série de rituais esotéricos e que os textos hebreus não aprovam. Então, comece a compreender algo de maneira fundamental. Você tem a maior relação aberta pelos textos hebraicos possível, que é Yeshua HaMashiach, que é Yahvé Elohim Adonai. Você tem acesso ao ser de Jesus pelo Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo. Ora,
se você tem acesso direto ao ser infinito de Deus através do Messias e do seu Espírito Santo, por que você acessaria um outro ser? Por uma falsa humildade? Eu não sou digno, eu sou uma criatura muito pecadora, não posso falar com Jesus e nem com Deus, então eu falo com um anjo, eu falo com um santo, eu falo com outro espírito. Olha, esta humildade não vem do alto, isso não é bom, né? Porque a própria Escritura nos recomenda irmos direto a Jesus. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se ele está dizendo para que você vá diretamente a ele, né? Imagina lá o presidente dos Estados Unidos, um presidente de um país qualquer, te dá um cartão e fala, olha, me procura que eu posso resolver os teus problemas. Aí você vai lá e aparece um assessor, fala, não, eu resolvo. Você fala, não, peraí. O presidente me deu o cartão dele, eu vou falar com ele, ele pediu para eu procurá-lo, não o assessor. Então, retire. Eu sei que talvez religiosamente você possa ter ligações, mas assim, a maior máxima dos hebreus é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só há um Deus, que é o Pai Celestial. E agora nós temos um Filho de Deus, gerado à sua imagem e semelhança, que é Jesus. Então você pode ir direto pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito Santo de Jesus, ao próprio Pai. Então, se você tem esse acesso, isto é o ponto mais maravilhoso. Então, contatos com anjos, contatos com seres espirituais, contatos com outros homens que já morreram, não está na essência de Israel, do povo hebreu, da consciência hebraica. Isso não faz parte. Se você ler as escrituras todas, você não vai encontrar isso. Noé morreu, você não vai ver Moisés ajoelhado, orando, pedindo para Noé falar com Deus ou nada disso. Moisés morreu, você não vai ver Josué ou para frente de Moisés, Davi, ajoelhado pedindo para Moisés falar com Jeová. Você nunca vai ver isso no povo de Israel. Não vai ver nenhum profeta falando com um profeta anterior, por maior que ele tenha sido, para intermediar a sua relação com o sagrado. Nós temos acesso direto ao infinito através de Yeshua. Então, receba esse alerta. Se você ler as escrituras e estudá-las com devagar, com tempo, aqui, se você permanecer nesse curso até o final, você vai compreender isto. Nós vamos ter um estudo aí para frente chamado A Morte e a Condição dos Mortos. Você vai ver esta compreensão, vai entender isto. Isso vai ser libertador, vai ser simplificador e você vai entrar em uma comunhão maravilhosa, diretamente com Cristo e com Yahvé Elohim Adonai. Então, voltando ao nosso gráfico, seres celestiais, mensageiros. E aqui nós temos, olha, a chave, a grande chave que eu comentei com você, transcrita de várias maneiras. Olha aqui, parábolas do propósito do Criador, Gênesis 1, 26. Então, construção dos templos vivos conscientes para a habitação da divindade. Essa é a figura arquitetônica. Ou outra maneira de expressar a grande chave, que nós vamos casar, ter uma festa de casamento com Jesus. Somos a noiva de Cristo, com as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. Então aqui é uma figura erótica, uma figura da amorosa, uma figura do amor, do romance, uma figura romântica, erótica no sentido da intimidade, da relação mais profunda. Outra figura, o nome, quando diz assim, glorificado seja o teu nome. Qual que é o nome que Deus quer que seja glorificado? O nome de Pai. Ora, para que ele seja Pai, você precisa ganhar a qualidade dele mesmo para se tornar filho. Então, o nome é uma outra chave. Glória é uma outra maneira de dizer esta chave de Gênesis 1, 26. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é que ele chegue, que ele alcance, que ele forme os seus filhos à sua imagem e semelhança.
Há uma figura também arquitetônica, além do templo, que é a cidade. Ó. A cidade da Nova Jerusalém representa o coletivo, né? O templo representa individualmente. Cidade representa o coletivo dos filhos de Deus, gerados à sua imagem e semelhança. A cadeia do Sinai, a montanha de Sião, né? Também representam o eterno e a realização dos filhos de Deus, porque Sião é aquilo que permanece para sempre. O que permanece para sempre? Deus e os seus filhos gerados à sua imagem e semelhança. A ideia de morada, de casa, né, também é uma ideia que toca no propósito do Criador. Lá diz Jesus, né, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Então, a ideia de nós sermos morada do Altíssimo. Também de nós, filhos de peixe, peixinho né, de nós sermos Elohim, ou seja, ganharmos a qualidade de deuses, como filhos de Deus. Né? Não que seremos iguais a Deus. Mesmo iguais a Jesus, nós não seremos. Seremos a imagem e a semelhança. E a figura biológica, a figura da geração de filhos. Olha quantas figuras que agora você vai poder, quando você estiver lendo as Escrituras, isso tudo vai ajudar muito você. Porque se você vê a palavra glória, por exemplo, você já vai lembrar a grande chave. Olha, a glória de Deus é que ele gere os seus filhos. Aí você vê as bodas do Cordeiro, Jesus que é a sua noiva. Você, opa, a grande chave, porque a noiva significa a maior intimidade. Nós vamos ser a noiva de Jesus para que ele nos gere a sua imagem e semelhança. O nome de Deus, né? Glorificado seja o teu nome, quando Jesus fala isso, quando você ora a oração do Pai Nosso. Então agora você sabe o nome de Pai, porque Deus quer ser filhos. Enfim, todas essas figuras, quando fala da Nova Jerusalém, quando fala dos montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, você já vai saber que não é a geografia aqui do Oriente Médio, mas é o grande propósito do Criador. E isto é um convite para você. Se você até agora estava andando aí na vida sem saber o motivo de você estar vivo, sem saber a razão principal da existência humana, sem saber o motivo da criação do universo, da Terra. Então agora, através dos olhos de Jesus, da mente do Cristo, do seu Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, hoje, agora, você vai ser capaz de responder a isso. Eu sou alvo do amor de Deus para ser gerado à sua imagem e semelhança. E a minha jornada aqui no universo jamais terminará, porque como filho de Deus eu viverei evolutivamente, crescendo criativamente à sua imagem e semelhança infinitamente. Então, você é um viajante cósmico do amor de Deus, da evolução infinita de Ave Elohim Adonai. Você depois vai compreender que chegar ao reino dos céus o reino dos céus não é um lugar de chegada, né? Não há um lugar onde nós vamos ter uma aposentadoria eterna, vamos ficar parados lá com um canal de 1 milhão de programas, nada disso. Nem um coral de anjos cantando o dia inteiro, não. Essa é uma figura, sem demérito nenhum, daqueles que compreendem esse descanso. Mas o reino dos céus é uma jornada de vida rumo ao infinito, numa ascensão consciencial, a sua consciência ascendendo em glória infinitamente e você realizando criativamente no seio, no ser da Suprema Divindade, o finito em demanda do infinito. Todas essas figuras são maravilhosas, dão sentido à nossa vida, trazem para o nosso interior um motivo ético, né? Por que ter ética? Por que não agir de maneira corrompida? Por que não agir de maneira devassa? Por que não aproveitar simplesmente os sentidos todos porque morre e a vida acaba? Não. Tá? Há um sentido para a ética, há um sentido para o amor, há um sentido para a família, há um sentido para a realização humana. Tá? Mas a ciência não aponta isso, os intelectuais são confusos, não dizem que há sentido algum. Bom, isso sempre existiu. Né? Homens e mulheres que consideram que não há sentido algum para a vida,
morreu, acabou, que a jornada do homem é fortuita e por acaso, né? Que não há nenhum significado para a vida humana e para toda essa beleza. Isto sempre a humanidade produziu esses indivíduos. Mas há um grande coletivo humano que exerce fé, que há compreensão de um Deus maravilhoso que nos ama e que realizou tudo isso para nos formar a sua imagem e semelhança. Ok? Então, olha, viemos até aqui, vimos assim a parte superior do gráfico e agora nós vamos continuar num ponto muito difícil, né, que eu espero que você, com paciência, analise comigo, que é a formação do abismo. Então, olha, queria que você observasse aqui a descida do verbo, tá vendo? Então, o verbo está descendo em manifestação realizadora, ó, descida do verbo em ação criadora, e aí nós vamos ter depois as formações aqui do universo, do homem, né, dos planos, e depois nós vamos ter no Apocalipse a subida do verbo, né, a subida do verbo, aonde tudo isso será descreado, né? Você vai compreender coisas incríveis. Então, nosso grande desafio agora é atravessarmos, nós estamos vindo daqui, do infinito, vamos atravessar o Jordão para a figura do abismo, né? Acompanhando a descida do verbo. Nosso curso, então, está neste ponto, está neste alvo, e nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, estávamos aí vendo o gráfico da criação, dando uma parada, tomando um fôlego, fazendo um resumo, né? Como eu já disse para você, eu quero ser muito didático, quero poder calmamente explicar para você toda esta visão, e você pode me ajudar fazendo perguntas, deixando aqui, entrando no grupo do Telegram, e assim você vai entendendo passo a passo a maravilhosa visão de Ave Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach. Então, eu queria falar novamente para você, apresentar agora com a imagem aí, olha, a nossa playlist Infinito Amor, Gênesis e Êxodo. Então, entre lá no nosso grupo do YouTube, ative o sininho para você receber os nossos vídeos e procure a playlist Infinito Amor. Toda essa história que eu contei para você vai estar lá, contada pelo Leonardo, um queridão nosso, que vai poder relatar para você de uma maneira leve, gostosa, interessante. Você vai vibrar com esse trabalho do Leonardo, da Mariana, né? A Mariana na produção, ajudando o Léo, e eles estão produzindo vídeos lindos, onde você vai poder ouvir essa história. Vai ser bem legal, bem interessante. Então, recomendo a você essa nossa playlist. E agora, eu vou trabalhar um pouquinho com você os dois símbolos da travessia dimensional, né? O Mar Vermelho e o Rio Jordão. Você viu aqui no nosso gráfico que o Rio Jordão ocupa um papel fundamental. Olha, foi onde nós paramos antes de entrar aqui no abismo, né? Ó, tá vendo? O Rio Jordão. Então, para cá nós temos o dimensional, aqui, olha, Rio Jordão aqui, né? Então, aqui nós temos o atemporal, onde tudo há a manifestação no indimensional e atemporal de Deus. Agora nós vamos atravessar o Jordão. Então, eu queria dar esses dois símbolos com mais exatidão para você, que é o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Tanto faz ali no nosso gráfico nós colocarmos Mar Vermelho / Rio Jordão. São dois rios que simbolizam esse aspecto, a mesma visão, né? Então, olha, você vê como toda a história está interligada, você vai ver lá no Infinito Amor, quando Israel está no Egito e acaba se tornando escravo, né? Tem um motivo deles irem para lá, por causa da fome, você vai ouvir a história toda. Depois eles são retirados por Moisés de lá. O Egito representa o tempo, e a terra prometida, para a qual eles estavam indo, era a nova Canaã celestial, ou a terra ali prometida aos hebreus, né? Então,
no nosso gráfico da criação, o Egito está simbolizando para cá do Rio Jordão. Então, quando os israelitas chegaram vindos do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho para irem para a Terra Prometida. Então, este é o símbolo do Mar Vermelho. E quando eles pararam também ali na chegada da Palestina, ali de toda aquela faixa de Canaã, na terra de Canaã, na Canaã, simbolicamente a Canaã celestial, eles tiveram que atravessar também o Rio Jordão. E quando os sacerdotes colocaram a planta dos pés, a água se abriu da mesma maneira do Mar Vermelho. Então, esses dois símbolos representam a nossa transição para o atemporal que um dia vai acontecer. Queria que você entendesse de antemão que você um dia irá atravessar este Rio Jordão. Quero te dar essa esperança. Um dia nós viremos aqui pela subida do nosso gráfico, ó. Nós estamos aqui na Terra, né? Você vai morrer aqui no planeta. Depois vai haver processos cósmicos que ocorrerão. E o verbo que está parado aqui, ó, ele vai fazer este movimento de subida. E aí, quando ele fizer um movimento de subida, o universo é descreado, depois o próprio abismo será descreado, e nós comemoraremos aqui as bodas do Cordeiro atravessando o Rio Jordão. Então, isso está no teu futuro. O teu futuro foi profetizado pelos israelitas na travessia do Jordão e do Mar Vermelho. Então, é uma mudança dimensional da qual nós profetizamos que estaremos juntos fazendo essa travessia na evolução cósmica do nosso ser. Então, eu queria passar para você algumas passagens que contam isso. Olha, Êxodo 14, 16. Tu levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Esta palavra foi dita a Moisés. O cajado representa a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Essa mesma autoridade vai estar sobre a tua vida, sobre a minha vida, através de Yeshua HaMashiach. Então nós vamos estar nessa mesma posição. E o texto continua dizendo assim, lá agora, não mais com Moisés, mas já com Josué, olha, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo, quando chegardes à beira das águas de Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E acrescentou, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Né? Então, é maravilhoso você perceber aí no texto, olha, primeiro, foi ordenado aos sacerdotes, eles é que levam a arca do pacto. Então, deixa eu revelar algo para você. Você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Todos os discípulos de Jesus são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Poxa, mas eu nunca ouvi falar nesse negócio de Melquisedeque. Fica aqui no curso, futuramente nós vamos estudar porque nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Infelizmente, houve muita confusão a esse respeito e o cristianismo permaneceu na ordem levítica. Eu sei que para você isso tudo pode parecer estranho, mas se você pegar a Bíblia ali do Gênesis e for lendo, você vai ver que o irmão de Moisés era Arão, e Moisés e Arão eram da tribo de Levi. E esta tribo, que é uma dos 12 filhos de Jacó, é que dali se formavam os sacerdotes. O sacerdócio era genético em Israel. Se você nascesse na tribo de Dan, de Zebulon, de Naftali, você não podia ser sacerdote, só se nascesse geneticamente de Levi. Então, nós, no cristianismo, acabamos adotando essa ideia de um sacerdote separado, né? No catolicismo isso é muito forte, porque o padre é uma figura que na Idade Média era chamado de pequeno Deus, né? Era uma
uma coisa muito separada. Há pouco tempo atrás, ele rezava a missa de costas para o povo e só ele toma o vinho na hora da consagração do pão e do vinho, né? Então, isso está muito ligado a esta... Leia lá, entenda o que é o sacerdócio levítico. Você vai entender melhor o que eu estou falando. Quando eu digo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, é porque Jesus nos coloca todos na mesma posição. Então, você pode orar, você pode interceder, você pode ter dons do Espírito Santo, você pode ter uma revelação pessoal do Messias de Deus. Você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você não pertence a Levi, onde são separados uns e outros não. Todos os discípulos de Jesus têm essa mesma qualidade. Então, eles é que levam a arca. Aí, então, nós é que somos a arca de Deus. Porque a arca da aliança é a aliança de Deus nos formar a sua imagem e semelhança. Você consegue compreender? Olha como a aplicação da chave aí é muito importante para o entendimento dos textos. E veja aí o que ele diz, olha, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, né? Dizendo, quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, porque assim que as plantas dos vossos pés, dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima serão amontoadas e pararão. Então veja, olha, quando o sacerdote colocasse o pé, aquilo que era vedado, selado, se abriria. Você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você é a arca da aliança. Você irá cosmicamente, no futuro, pisar nesta água que fecha o plano infinito e atemporal do plano temporal e de morte. E você irá atravessar. Assim como Israel atravessou o Mar Vermelho, assim como Israel atravessou o Rio Jordão, eu e você, os discípulos de Jesus, atravessarão as dimensões do tempo para o atemporal. Isto é uma profecia, a maior profecia que você pode receber, porque ali você será gerado à imagem e semelhança. A última etapa para a tua formação de filho de Deus é a travessia do Jordão. Quando nós estudamos o Apocalipse, estudamos os textos incríveis de Jesus, você vai ver esta verdade, esta realidade. Então receba essa palavra, vibre com isso. Aqui, olha, os sacerdotes que levam a arca do pacto, que é você, do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olha que maravilha, né? Nós temos esta profecia, esta visão, esta revelação incrível da nossa qualidade de filhos de Deus. Não troque isto por nada. Não troque este chamado e este futuro teu por nenhuma homem, por nenhuma mulher, por nenhuma paixão, por nenhum dinheiro, por nenhuma empresa, por nenhum cargo, por nenhum conforto, por nenhuma viagem, por nada que você possa usufruir temporariamente, né? Esaú era irmão de Jacó e a ele foi prometida a primogenitura espiritual de Israel, mas ele trocou por um prato de lentilha, adorando mais o seu ventre, que representa os nossos instintos, desejos, né? Eu sei que nós todos somos acometidos por muitas coisas que nos pressionam, né? E não é fácil. Nós temos instintividades, desejos antiéticos que querem fazer com que nós moldemos a nossa vida a esse perfil. Mas não se acomode a isso, né? Você vai vencer, você vai amadurecer, você vai olhar para o eterno, você vai crescer internamente e estas coisas tomarão o seu correto lugar. Elas têm um lugar correto, mas não na vanguarda da nossa consciência, como Jesus muito bem posicionava geograficamente, de retro
Satanás, ou seja, de retaguarda. O teu lugar é necessário, mas é lá atrás, né? Na vanguarda da minha consciência, o crístico, a realização do meu ser, a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, eu sei que você está em processo cósmico de formação, há dificuldades, há problemas, a nossa natureza anticrística, que nós vamos estudar agora como ela foi formada e o seu papel até a nossa morte, ela tem o papel dela, mas eu quero te estimular ao amor, à vida, à verdade, à realização do sagrado na tua vida, e você superará todas as coisas em uma vida ética, harmônica, em uma realização amorosa e maravilhosa. Então, nós já estamos aqui e vamos ver agora o nosso próximo passo, né? Olha, queria assim anunciar para você a necessária formação das trevas para arbítrio e geração dos filhos de Deus. Nós vamos entrar então agora no abismo, né? Que é um dos maiores paradoxos, um dos maiores, uma grande complexidade, e nós vamos ter que estudá-la para ir acompanhando o nosso gráfico da criação. Estudando o abismo, os abissais, o tempo, a morte, nós vamos para o universo. E no universo vamos ver o plano mineral, vegetal, animal e o surgimento da vida humana. Ali veremos pontos básicos do Gênesis, com Adão e Eva, o início de tudo, e pontos da genética que vão formar Jesus através de todo o processo de Israel, o primogênito e unigênito de Deus, o nosso Messias, o nosso Yeshua HaMashiach. Eu queria agradecer a você, estimular você a entrar no nosso canal do YouTube, do Telegram. No YouTube é o Consciência Hebraica, ali você inscreva, ative o sino, indique para amigos teus, né? Indique o nosso canal, forme grupos de estudo, entre também no Telegram, todos os arquivos estão lá e você pode ter acesso a eles, né? Nós agradecemos imensamente a tua companhia, espero que esses estudos estejam trazendo o melhor de você à tona, que o teu amor ao Pai Celestial, que o teu amor a Yeshua HaMashiach, que a realização amorosa de Filho de Deus possa entrar no teu coração e tudo que você vem vivendo, sofrendo na tua vida, ganhe um sentido diferente, novo, e que você possa realizar a vontade do Pai Eterno, Celestial, em Cristo, em Yeshua HaMashiach. Que a graça e a paz esteja sobre a tua vida, a minha vida e a nossa vida. Uma excelente consciência.